Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Lei no 6.360 de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título I. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos. Artigo 2º. Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o artigo 1º as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das unidades federativas em que se localizem. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, além das definições estabelecidas nos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do artigo 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, são adotadas as seguintes. 1. Produtos dietéticos. Produtos tecnicamente elaborados para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais. 2. Nutrimentos. Substâncias constituintes dos alimentos de valor nutricional, incluindo proteínas, gorduras, hidratos de carbono, água, elementos minerais e vitaminas. 3. Produtos de higiene. Produtos para uso externo, antissépticos ou não, destinados ao asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo sabonetes, shampoos, dentifrícios, enxaguatórios bucais, antiperspirantes, desodorantes, produtos para barbear e após o barbear, estípticos e outros. 4. Perfumes. Produtos de composição aromática obtida à base de substâncias naturais ou sintéticas, que em concentrações e veículos apropriados, tenham como principal finalidade a odorização de pessoas ou ambientes, incluídos os extratos, as águas perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para banho, e os odorizantes de ambientes, apresentados em forma líquida, geleificada, pastosa ou sólida. 5. Cosméticos. Produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases de maquilagem e óleos cosméticos, rouges, blushes, batons, lápis labiais preparados antissolares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas capilares, agentes, clareadores de cabelos preparados para ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês, brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios e epilatórios preparados para unhas e outros. 6. Corantes. Substâncias adicionais aos medicamentos, produtos dietéticos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene e similares. Saneantes domissanitários e similares, com o efeito de lhes conferir cor e em determinados tipos de cosméticos, transferi-la para a superfície cutânea e anexos da pele. 7. Saneantes domissanitários.
substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo a inseticidas, destinados ao combate, à prevenção e ao controle dos insetos em habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias. B. Raticidas, destinados ao combate a ratos, camundongos e outros roedores, em domicílios, embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à vida ou à saúde do homem e dos animais úteis de sangue quente, quando aplicados em conformidade com as recomendações contidas em sua apresentação. C. Desinfetantes, destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente micro-organismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes. D. Detergentes, destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e aplicações de uso doméstico. 8. Rótulo, identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres pintados ou gravados a fogo, pressão ou decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, envoltórios, cartuchos ou qualquer outro protetor de embalagem. 9. Embalagem, invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, os produtos de que trata esta lei. 10. Registro. Inscrição em livro próprio após o despacho concessivo do dirigente do órgão do Ministério da Saúde, sob número de ordem, dos produtos de que trata esta lei, com a indicação do nome, fabricante, da procedência, finalidade e dos outros elementos que os caracterizem. 11. Fabricação. Todas as operações que se fazem necessárias para a obtenção dos produtos abrangidos por esta lei. 12. Matérias-primas, substâncias ativas ou inativas que se empregam na fabricação de medicamentos e de outros produtos abrangidos por esta lei, tanto as que permanecem inalteradas quanto as passíveis de sofrer modificações. 13. Lote ou partida, quantidade de um medicamento ou produto abrangido por esta lei, que se produz em um ciclo de fabricação, e cuja característica essencial é a homogeneidade. 14. Número do lote. Designação impressa na etiqueta de um medicamento e de produtos abrangidos por esta lei que permita identificar o lote ou a partida a que pertençam e, em caso de necessidade, localizar e rever todas as operações de fabricação e inspeção praticadas durante a produção. 15. Controle de qualidade. Conjunto de medidas destinadas a garantir, a qualquer momento, a produção de lotes de medicamentos e demais produtos abrangidos por esta lei, que satisfaçam as normas de atividade, pureza, eficácia e inocuidade. 16. Produto semi-elaborado. Toda a substância ou mistura de substâncias ainda sob o processo de fabricação. 17. Pureza. Grau em que uma droga determinada contém outros materiais estranhos. 18. Denominação Comum Brasileira DCB, denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. 19. Denominação Comum Internacional, DCI, denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial de Saúde, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. 20. Medicamento similar. Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, que apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Redação dada pela Lei nº 13.235, de 2015 vigência. 21. Medicamento genérico. Medicamento similar a um produto de referência, ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI. Inciso incluído pela Lei nº 9.787.
de 10 de fevereiro de 1999. 22. Medicamento de referência, produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião do registro. Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. 23. Produto farmacêutico intercambiável. Equivalente terapêutico de um medicamento de referência comprovados essencialmente os mesmos efeitos de eficácia e segurança, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. 24. Bioequivalência. Consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio, S ativo, S, e que tenham comparável biodisponibilidade, quando estudado sob um mesmo desenho experimental, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. 25. Biodisponibilidade. Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração, tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina. Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Parágrafo único. Até 30 de junho de 2003, no caso de medicamentos genéricos importados, cujos ensaios de bioequivalência foram realizados fora do país, devem ser apresentados os ensaios de dissolução comparativos entre o medicamento teste, o medicamento de referência internacional utilizado no estudo de bioequivalência e o medicamento de referência nacional. Redação dada pela Lei nº 10.669, de 14 de maio de 2003. Artigo 4º. Os produtos destinados ao uso infantil não poderão conter substâncias cáusticas ou irritantes, terão embalagens isentas de partes contundentes e não poderão ser apresentados sob a forma de aerossol. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput deverão ter características de rotulagem e de embalagem que possibilitem a sua imediata e precisa distinção daqueles destinados ao uso adulto, incluído pela Lei nº 13.236, de 2015 vigência. Artigo 5º. Os produtos de que trata esta lei não poderão ter nomes, designações, rótulos ou embalagens que induzam a erro. Redação dada pela Lei nº 13.236, de 2015 vigência. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade do registro com a ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando inexistir registro anterior. Parágrafo 2º. Poderá ser aprovado o nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado o pedido de registro anterior, por motivos de ordem técnica ou científica. Parágrafo 3º. Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome ou designação do produto, no prazo de 90 dias da data da publicação do despacho no Diário Oficial da União, sob pena de indeferimento do registro. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto neste artigo, os medicamentos contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados pela denominação constante da farmacopeia brasileira, não podendo, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia. Incluído pela Lei nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977. Parágrafo 5º. Ficam incluídos entre os erros mencionados no caput os de dispensação e de administração de medicamentos, drogas e produtos correlatos. Redação dada pela Lei nº 13.236, de 2015 vigência. Artigo 6º. A comprovação de que determinado produto, até então considerado útil, é nocivo à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres dos rótulos das bulas e embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do produto, em todo o território nacional. Parágrafo único.
É atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o registro e a permissão do uso dos medicamentos, bem como a aprovação ou exigência de modificação dos seus componentes. Artigo 7º. Como medida de segurança sanitária e à vista de razões fundamentadas do órgão competente, poderá o Ministério da Saúde, a qualquer momento, suspender a fabricação e venda de qualquer dos produtos de que trata esta lei, que, embora registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana. Artigo 8º. Nenhum estabelecimento que fabrique ou industrialize produto abrangido por esta lei poderá funcionar sem a assistência e responsabilidade efetivas de técnico legalmente habilitado. Artigo 9º. Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos abrangidos por esta lei integrantes da administração pública, ou por ela instituídos, ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à assistência e responsabilidade técnicas. Parágrafo único. Para fins de controle sanitário previsto na legislação em vigor, é obrigatória a comunicação, pelos órgãos referidos neste artigo, ao Ministério da Saúde, da existência ou instalação de estabelecimentos de que trata a presente lei. Artigo 10. É vedada a importação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e demais produtos de que trata esta lei, para fins industriais e comerciais, sem prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde. Parágrafo único. Compreendem-se nas exigências deste artigo as aquisições ou doações que envolvam pessoas de direito público e privado, cuja quantidade e qualidade possam comprometer a execução de programas nacionais de saúde. Artigo 11. As drogas, os medicamentos e quaisquer insumos farmacêuticos correlatos, produtos de higiene, cosméticos e saneantes domissanitários, importados ou não, somente serão entregues ao consumo nas embalagens originais ou em outras previamente autorizadas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. Para atender ao desenvolvimento de planos e programas do Governo Federal, de produção e distribuição de medicamentos à população carente de recursos, poderá o Ministério da Saúde autorizar o emprego de embalagens ou reembalagens especiais, que sem prejuízo da pureza e eficácia do produto, permitam a redução dos custos. Parágrafo 2º. Os produtos importados, cuja comercialização no mercado interno independa de prescrição médica, terão acrescentados na rotulagem dizeres esclarecedores, no idioma português, sobre sua composição, suas indicações e seu modo de usar. Título 2. Do registro. Artigo 12. Nenhum dos produtos de que trata esta lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. Parágrafo 1. Graus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa definirá por ato próprio o prazo para a renovação do registro dos produtos de que trata esta lei, não superior a 10 anos, considerando a natureza do produto e o risco sanitário envolvido na sua utilização, incluído pela Lei nº 13.097, de 2015. Parágrafo 2º. Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a validade do registro e da revalidação do registro dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2 anos. Parágrafo 3º. Ressalvado o disposto nos artigos 17, a 21 e 24, o registro será concedido no prazo máximo de 90 dias, a contar da data de protocolo do requerimento, salvo nos casos de inobservância, por parte do requerente, a esta lei ou a seus regulamentos. Redação dada pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 4º. Os atos referentes ao registro e à revalidação do registro somente produzirão efeitos a partir da data da publicação no Diário Oficial da União. Parágrafo 5º. A concessão do registro e de sua revalidade, e as análises prévia e de controle, quando for o caso, ficam sujeitas ao pagamento de preços públicos, referido no artigo 82. Parágrafo 6º. A revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade, considerando-se automaticamente revalidado, independentemente de decisão, se não houver sido esta proferida até a data do término daquela. Parágrafo 7º. Será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não tenha sido solicitada no prazo referido no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. Não será revalidado o registro, redação dada pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência.
1 do produto não classificado como medicamento que não tenha sido industrializado no período de validade do registro expirado, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. 2. Do medicamento que não tenha sido comercializado durante pelo menos o tempo correspondente aos 2/3 finais do período de validade do registro expirado, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 9º. Constará obrigatoriamente do registro de que trata este artigo a fórmula da composição do produto, com a indicação dos ingredientes utilizados e respectiva dosagem. Parágrafo 10. A Anvisa definirá por ato próprio os mecanismos para dar publicidade aos processos de registro, de alteração pós-registro e de renovação de registro, sendo obrigatória a apresentação das seguintes informações, incluído pela Lei nº 13.411, de 2017 vigência. 1. Status da análise, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. 2. Prazo previsto para a decisão final sobre o processo, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. 3. Fundamentos técnicos das decisões sobre o processo, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Artigo 13. Qualquer modificação de fórmula, alteração de elementos de composição ou de seus quantitativos, adição, subtração ou inovação introduzida na elaboração do produto, dependerá de autorização prévia e expressa do Ministério da Saúde e será desde logo averbada no registro. Artigo 14. Ficam excluídos das exigências previstas nesta lei, os nomes ou designações de fantasia dos produtos licenciados e industrializados anteriormente à sua vigência. Redação dada pelo Decreto nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977. Artigo 15. O registro dos produtos de que trata esta lei será negado sempre que não atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em lei, regulamento ou instrução do órgão competente. Título 3. Do Registro de Drogas, Medicamentos e Insumos Farmacêuticos. Artigo 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas curativas, paliativas ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos. Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. 1. Que o produto obedeça ao disposto no artigo 5º e seus parágrafos. Redação dada pelo Decreto nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977. 2. Que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias. 3. Tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a sua composição e o seu uso, para avaliação de sua natureza e determinação do grau de segurança e eficácia necessários. 4. Apresentação, quando solicitada, de amostra para análises e experiências que sejam julgadas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde. 5. Quando houver substância nova na composição do medicamento, entrega de amostra acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a identifiquem. 6. Quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem técnica e específica, prova de que o estabelecimento se acha devidamente equipado e mantém pessoal habilitado ao seu manuseio ou contrato com terceiros para essa finalidade. 7. A apresentação das seguintes informações econômicas, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. A. O preço do produto praticado pela empresa em outros países, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. B. O valor de aquisição da substância ativa do produto, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. C. O custo do tratamento por paciente com o uso do produto, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003.
D. O número potencial de pacientes a ser tratado, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. E a lista de preço que pretende praticar no mercado interno, com a discriminação de sua carga tributária, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. F. A discriminação da proposta de comercialização do produto, incluindo os gastos previstos com o esforço de venda e com publicidade e propaganda, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. G. O preço do produto que sofreu modificação, quando se tratar de mudança de fórmula ou de forma, e incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. H. A relação de todos os produtos substitutos existentes no mercado, acompanhada de seus respectivos preços, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. Revogado pela Lei no 6.480, de 1º de dezembro de 1977. Parágrafo 1 graus, revogado como parágrafo único pela Lei no 6.480, de 1º de dezembro de 1977. Incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. Parágrafo 2º. A apresentação das informações constantes do inciso 7 poderá ser dispensada, em parte ou no todo, em conformidade com regulamentação específica, incluído pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. Artigo 17. O registro dos produtos de que trata este título será negado sempre que não atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em lei, regulamento ou instrução do órgão competente. Artigo 17. A. Os prazos estabelecidos para a decisão final nos processos de registro e de alteração pós-registro de medicamento levarão em conta os seguintes critérios, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. 1. Complexidade técnica, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. 1. Benefícios clínicos, econômicos e sociais da utilização do medicamento objeto do requerimento, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 1 graus. A aplicação dos critérios previstos no caput, de acordo com metodologia disposta em ato da Anvisa, determinará o enquadramento do medicamento sob avaliação nas seguintes categorias de precedência, incluído pela Lei nº 13.411, de 2017 vigência. 1. Prioritária, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. 2. Ordinária, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 2º. Os prazos máximos para decisão final nos processos de registro e de alteração pós-registro de medicamentos serão, respectivamente, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. 1. Para a categoria prioritária de 120 dias e de 60 dias, contados a partir da data do respectivo protocolo de priorização, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. 2. Para a categoria ordinária de 365 dias e de 180 dias, contados a partir da data do respectivo protocolo de registro ou de alteração pós-registro, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 3º. Exceto nos casos em que houver recurso contra a decisão anterior, a decisão final nos processos de alteração pós-registro poderá ser tomada por aprovação condicional, presumida pela não manifestação contrária da Anvisa nos prazos definidos no parágrafo 2º, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 4º. A aprovação condicional de que trata o parágrafo 3º só poderá ocorrer nas hipóteses de alteração pós-registro definidas em regulamento e será automaticamente revertida, a qualquer tempo, em caso de indeferimento da alteração pós-registro pela Anvisa, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 5º. Os prazos mencionados no parágrafo 2º poderão ser prorrogados por até 1/3 do prazo original, uma única vez, mediante decisão fundamentada da Anvisa expedida em no mínimo 15 dias úteis antes do término do prazo original.
incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 6º. As solicitações de esclarecimento ou de retificação pela Anvisa deverão ser consolidadas em um único pedido, exceto se forem necessárias para esclarecer ou retificar informações relativas à solicitação anteriormente atendida pela empresa requerente, e suspenderão a contagem dos prazos determinados neste artigo até que sejam atendidas, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 7º. O descumprimento injustificado dos prazos previstos neste artigo implica apuração de responsabilidade funcional do servidor ou dos servidores que lhe derem causa, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 8º. A Anvisa regulamentará o disposto neste artigo, em especial a especificação dos critérios de que trata o caput, com vistas ao enquadramento nas categorias de prioridade, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Parágrafo 9º. Expirado o prazo de 180 dias contados do início da vigência deste artigo sem que tenha sido publicada a regulamentação prevista no parágrafo 8º, e enquanto a matéria permanecer não regulamentada, o prazo máximo para decisão final será de 365 dias nos processos de registro e de 180 dias nos de alteração pós-registro, incluído pela Lei nº 13.411 de 2017 vigência. Artigo 18. O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos de procedência estrangeira dependerá, além das condições, das exigências e dos procedimentos previstos nesta lei e seu regulamento, da comprovação de que já é registrado no país de origem. Parágrafo 1º. Na impossibilidade do cumprimento do disposto no caput deste artigo, deverá ser apresentada a comprovação do registro em vigor, emitida pela autoridade sanitária do país em que seja comercializado ou autoridade sanitária internacional e aprovado em ato próprio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, incluído pela Medida Provisória número 2190-34, de 2001. Parágrafo 2º. No ato do registro de medicamento de procedência estrangeira, a empresa fabricante deverá apresentar comprovação do cumprimento das boas práticas de fabricação, reconhecidas no âmbito nacional, incluído pela Medida Provisória número 2190-34, de 2001. Artigo 19. Será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, sempre que efetuada modificação não autorizada em sua fórmula, dosagem, condições de fabricação, indicação de aplicacões e especificações anunciadas em bulas, rótulos ou publicidade. Parágrafo único. Havendo necessidade de serem modificadas a composição, posologia, ou as indicações terapêuticas de produto farmacêutico tecnicamente elaborado, a empresa solicitará a competente permissão ao Ministério da Saúde, instruindo o pedido conforme o previsto no regulamento desta lei. Artigo 20. Somente será registrado o medicamento cuja preparação necessite cuidados especiais de purificação, dosagem, esterilização ou conservação quando 1. Tiver em sua composição substância nova. 2. Tiver em sua composição substância conhecida, a qual seja dada aplicação nova ou vantajosa em terapêutica. 3. Apresentar melhoramento de fórmula ou forma, sob o ponto de vista farmacêutico e ou terapêutico. Parágrafo único. Não poderá ser registrado medicamento que não tenha em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou terapêutico. Redação dada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Artigo 21. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros já registrados, desde que satisfaçam as exigências estabelecidas nesta lei. Redação dada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Parágrafo 1º. O medicamento similar a ser fabricado no país será considerado registrado após decorrido o prazo de 120 dias da apresentação do respectivo pedido de registro, se até então o pedido não tiver sido indeferido e desde que atendido o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.235, de 2015 vigência.
Parágrafo 2º. A contagem do prazo para registro será interrompida até a satisfação, pela empresa interessada, de exigência da autoridade sanitária, não podendo tal prazo exceder a 180 dias. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Parágrafo 3º. O registro, concedido nas condições dos parágrafos anteriores, perderá sua validade, independentemente de notificação ou interpelação, se o produto não for comercializado no prazo de 1 ano após a data de sua concessão, prorrogável por mais 6 meses, a critério da autoridade sanitária, mediante justificação escrita de iniciativa da empresa interessada. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Parágrafo 4º. O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado 2 anos após a verificação do fato que deu causa à perda da validade do anteriormente concedido, salvo se não for imputável à empresa interessada. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Parágrafo 5º. As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados e fabricados em Estado parte integrante do Mercado Comum do Sul, Mercosul, para efeito de sua comercialização no país, se corresponderem a similar nacional já registrado. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Parágrafo 6º. Medicamento similar, fabricado ou não no país, deverá ter a sua eficácia, segurança e qualidade comprovadas de forma equivalente à adotada para o medicamento genérico, incluído pela Lei nº 13.235, de 2015 vigência. Artigo 22. As drogas, os medicamentos e insumos farmacêuticos que contenham substâncias entorpecentes ou determinem dependência física ou psíquica, estando sujeitos ao controle especial previsto no Decreto-Lei nº 753, de 11 de agosto de 1969, bem como em outros diplomas legais, regulamentos e demais normas pertinentes, e os medicamentos em geral, só serão registrados ou terão seus registros renovados, se, além do atendimento das condições, das exigências e do procedimento estabelecidos nesta lei, seu regulamento, suas embalagens e sua rotulagem se enquadrarem nos padrões aprovados pelo Ministério da Saúde. Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. Artigo 24. Estão isentos de registro os medicamentos novos, destinados exclusivamente a uso experimental, sob controle médico, podendo, inclusive, ser importados mediante expressa autorização do Ministério da Saúde. Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo só será válida pelo prazo de até 3 anos, fim do qual o produto ficará obrigado ao registro, sob pena de apreensão determinada pelo Ministério da Saúde. Artigo 24. A. Fica estabelecida a renovação simplificada do registro de medicamentos para os medicamentos que possuam registro no órgão sanitário brasileiro durante período igual ou superior a 10, que não tenham tido relatos de ineficácia e ou de eventos adversos significativos e que estejam adequados às exigências sanitárias vigentes, independente de sua classificação de venda, incluído pela Lei nº 13.097, de 2015. Parágrafo único. A definição do período de que trata o caput será feita pela Anvisa a partir de critérios que envolvam a classe terapêutica do produto, modificações realizadas na sua formulação, nas indicações e posologia e no processo produtivo, bem como a via de administração, a forma farmacêutica e a efetiva exposição do produto ao uso, incluído pela Lei nº 13.097, de 2015. Artigo 24b. Para os fins de renovação de registro dos medicamentos a que se refere o artigo 24-A, os requisitos a serem observados pelos interessados no ato serão definidos pela Anvisa em regulamento, incluído pela Lei nº 13.097, de 2015. Título 4. Do Registro de Correlatos. Artigo 25. Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e atividades afins, bem como nas de educação física, embelezamento ou correção estética somente poderão ser fabricados ou importados, para entrega ao consumo e exposição à venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do registro. Parágrafo 1º.
estarão dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessórios de que trata este artigo, que figurem em relações para tal fim elaboradas pelo Ministério da Saúde, ficando, porém, sujeitos, para os demais efeitos desta lei e de seu regulamento, a regime de vigilância sanitária. Parágrafo 2º. O regulamento desta lei prescreverá as condições, as exigências e os procedimentos concernentes ao registro dos aparelhos, instrumentos ou acessórios de que trata este artigo. Título V. Do registro de cosméticos, produtos de higiene, perfumes e outros. Artigo 26. Somente serão registrados como cosméticos produtos para higiene pessoal, perfumes e outros de natureza e finalidade semelhantes, os produtos que se destinem a uso externo ou no ambiente, consoante suas finalidades estética, protetora, higiênica ou odorífera, sem causar irritações à pele nem danos à saúde. Artigo 27. Além de sujeito às exigências regulamentares próprias, o registro dos cosméticos, dos produtos destinados à higiene pessoal, dos perfumes e demais de finalidade congênere, dependerá da satisfação das seguintes exigências. 1. Enquadrar-se na relação de substâncias declaradas inócuas, elaborada pelo órgão competente do Ministério da Saúde e publicada no Diário Oficial da União, a qual conterá as especificações pertinentes a cada categoria bem como às drogas, aos insumos, às matérias-primas, aos corantes, aos solventes e aos demais permitidos em sua fabricação. 2. Não se enquadrando na relação referida no inciso anterior, terem reconhecida a inocuidade das respectivas fórmulas, em pareceres conclusivos, emitidos pelos órgãos competentes de análise e técnico do Ministério da Saúde. Parágrafo único. A relação de substâncias a que se refere o inciso 1 deste artigo poderá ser alterada para a exclusão de substâncias que venham a ser julgadas nocivas à saúde, ou para a inclusão de outras que venham a ser aprovadas. Artigo 28. O registro dos cosméticos, produtos destinados à higiene pessoal, e outros de finalidades idênticas, que contenham substâncias medicamentosas, embora em dose infraterapêutica, obedecerá às normas constantes dos artigos 16 e suas alíneas, 17, 18 e 19 e seu parágrafo único, 20 e 21, e do regulamento desta lei. Artigo 29. Somente será registrado o produto referido no artigo 26 que contenha em sua composição matéria-prima solvente, corante ou insumos farmacêuticos, constantes da relação elaborada pelo órgão competente do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, desde que ressalvadas expressamente nos rótulos e embalagens as restrições de uso, quando for o caso, em conformidade com a área do corpo em que deva ser aplicado. Parágrafo único. Quando apresentados sob a forma de aerosol, os produtos referidos no artigo 26 só serão registrados se obedecerem aos padrões técnicos aprovados pelo Ministério da Saúde e às demais exigências e normas específicas. Artigo 30. Os cosméticos, produtos de higiene pessoal de adultos e crianças, perfumes e congêneres poderão ter alteradas suas fórmulas de composição desde que as alterações sejam aprovadas pelo Ministério da Saúde, com base nos competentes laudos técnicos. Artigo 31. As alterações de fórmula serão objeto de averbação no registro do produto, conforme se dispuser em regulamento. Artigo 32. O Ministério da Saúde fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos corantes naturais orgânicos, artificiais e sintéticos, incluindo seus sais e suas lacas, permitidos na fabricação dos produtos de que tratam os artigo 29, parágrafo único e 30. Parágrafo 1º. Será excluído da relação a que se refere este artigo todo e qualquer corante que apresente toxicidade ativa ou potencial. Parágrafo 2º. A inclusão e exclusão de corantes e suas decorrências obedecerão a disposições constantes de regulamento. Título V. Do registro dos saneantes domissanitários. Artigo 33. O registro dos saneantes domissanitários, dos desinfetantes e detergentes obedecerá ao disposto em regulamento e em normas complementares específicas. Artigo 34. Somente poderão ser registrados os inseticidas que 1. Possam ser aplicados corretamente em estrita observância às instruções dos rótulos e demais elementos explicativos. 2. Não ofereçam qualquer possibilidade de risco à saúde humana e à dos animais domésticos de sangue quente, nas condições de uso previstas. 3. Não sejam corrosivos ou prejudiciais às superfícies tratadas.
Artigo 35. Somente serão registrados os inseticidas. Apresentados segundo as formas previstas no regulamento desta lei. 2. Em cuja composição a substância inseticida e a sinérgica, naturais ou sintéticas, observem os índices de concentração adequados, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 3. Cuja fórmula de composição atenda às precauções necessárias com vistas ao seu manuseio e às medidas terapêuticas em caso de acidente, para a indispensável preservação da vida humana, segundo as instruções do Ministério da Saúde. Parágrafo único. O regulamento desta lei fixará as exigências, as condições e os procedimentos referentes ao registro de inseticidas. Artigo 36. Para fins de registros dos inseticidas, as substâncias componentes das fórmulas respectivas serão consideradas: 1. Solventes e diluentes, as empregadas como veículos nas preparações inseticidas. 2. Propelentes, os agentes propulsores utilizados nas preparações premidas. Artigo 37. O Ministério da Saúde elaborará e fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos solventes, diluentes e propelentes permitidos, com as respectivas concentrações máximas. Artigo 38. Será permitida a associação de inseticidas que deverão ter, quando da mesma classe, as concentrações dos elementos ativos reduzidas proporcionalmente. Artigo 39. As associações de inseticidas deverão satisfazer aos requisitos dispostos no artigo 35 e seu parágrafo único, quanto à toxicidade para animais submetidos à prova de eficiência. Artigo 40. O registro dos inseticidas só será permitido quando se destine: 1. A pronta aplicação por qualquer pessoa para fins domésticos. 2. A aplicação e manipulação por pessoa ou organização especializada para fins profissionais. Artigo 41. Registrar-se-ão como raticidas as preparações cujas fórmulas de composição incluam substâncias ativas, isoladas ou em associação, em concentrações diversas e sob determinadas formas e tipos de apresentação. Parágrafo único. As associações de substâncias raticidas da mesma classe deverão ser reduzidas proporcionalmente às concentrações de seus princípios ativos. Artigo 42. Aplica-se ao registro das preparações e substâncias raticidas o disposto nesta lei, fixando-se em regulamento e em instruções do Ministério da Saúde as demais exigências específicas atinentes a essa classe de produtos. Artigo 43. O registro dos desinfetantes será efetuado segundo o disposto no regulamento desta lei e em instruções expedidas pelo Ministério da Saúde. Artigo 44. Para os fins desta lei, são equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização. Artigo 45. A venda dos raticidas e sua entrega ao consumo ficarão restritas, exclusivamente, aos produtos classificados como de baixa e média toxicidade, sendo privativa das empresas especializadas ou de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta o fornecimento e controle da aplicação dos classificados, como de alta toxicidade. Título 7. Do Registro dos Produtos Dietéticos. Artigo 46. Serão registrados como produtos dietéticos os destinados à ingestão oral, que, não enquadrados nas disposições do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, e respectivos regulamentos, tenham seu uso ou venda dependentes de prescrição médica e se destinem: 1. A suprir necessidades dietéticas especiais. 2. A suplementar e enriquecer a alimentação habitual com vitaminas, aminoácidos, minerais e outros elementos. 3. A iludir as sensações de fome, de apetite e de paladar, substituindo os alimentos habituais nas dietas de restrição. Artigo 47. Só serão registrados como dietéticos os produtos constituídos por: 1. Alimentos naturais modificados em sua composição ou características. 2. Produtos naturais, ainda que não considerados alimentos habituais, contendo nutrimentos ou adicionados deles. 3. Produtos minerais ou orgânicos puros ou associados, em condições de contribuir para a elaboração de regimes especiais. 4. Substâncias isoladas ou associadas, sem valor nutritivo, destinadas a dietas de restrição.
5. Complementos alimentares contendo vitaminas, minerais ou outros nutrimentos. 6. Outros produtos que isoladamente ou em associação, possam ser caracterizados como dietéticos pelo Ministério da Saúde. Artigo 48. Dos produtos dietéticos de que trata esta lei poderão ser apresentados sob as formas usuais dos produtos farmacêuticos, observadas a nomenclatura e as características próprias aos mesmos. Artigo 49. Para assegurar a eficiência dietética mínima necessária e evitar que sejam confundidos com os produtos terapêuticos, o teor dos componentes dos produtos dietéticos que justifique sua indicação em dietas especiais, deverá obedecer aos padrões aceitos internacionalmente, conforme relações elaboradas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. Não havendo padrão estabelecido para os fins deste artigo, a taxa de nutrimentos dos produtos dietéticos dependerá de pronunciamento do Ministério da Saúde. Parágrafo 2º. A proporção de vitaminas a adicionar aos produtos corresponderá aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Título 8. Da autorização das empresas e do licenciamento dos estabelecimentos. Artigo 50. O funcionamento das empresas de que trata esta lei dependerá de autorização da Anvisa, concedida mediante a solicitação de cadastramento de suas atividades, do pagamento da respectiva taxa de fiscalização de vigilância sanitária e de outros requisitos definidos em regulamentação específica da Anvisa. Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015. Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo será válida para todo o território nacional e deverá ser atualizada conforme regulamentação específica da Anvisa. Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015. Artigo 51. O licenciamento pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais ou comerciais que exerçam as atividades de que trata esta lei, dependerá de haver sido autorizado o funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e de serem atendidas, em cada estabelecimento, as exigências de caráter técnico e sanitário estabelecidas em regulamento e instruções do Ministério da Saúde, inclusive no tocante à efetiva assistência de responsáveis técnicos habilitados aos diversos setores de atividade. Parágrafo único. Cada estabelecimento terá licença específica e independente, ainda que exista mais de um na mesma localidade, pertencente à mesma empresa. Artigo 52. A legislação local supletiva fixará as exigências e condições para o licenciamento dos estabelecimentos a que se refere esta lei, observados os seguintes preceitos. Quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de natureza ou finalidade diferentes, será obrigatória a existência de instalações separadas para a fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados. 2. Localização adequada das dependências e proibição de residências ou moradia nos imóveis a elas destinados e nas áreas adjacentes. 3. Aprovação prévia pelo órgão de saúde estadual dos projetos e das plantas dos edifícios e fiscalização da respectiva observância. Título 9. Da responsabilidade técnica. Artigo 53. As empresas que exerçam as atividades previstas nesta lei ficam obrigadas a manter responsáveis técnicos legalmente habilitados suficientes, qualitativa e quantitativamente para adequada cobertura das diversas espécies de produção, em cada estabelecimento. Artigo 54. Caberá ao responsável técnico elaborar o relatório a ser apresentado ao Ministério da Saúde, para fins de registro do produto, e dar assistência técnica efetiva ao setor sob sua responsabilidade profissional. Artigo 55. Embora venha cessar a prestação de assistência ao estabelecimento, ou este deixe de funcionar, perdurará por 1 ano, a contar da cessação, a responsabilidade do profissional técnico pelos atos até então praticados. Artigo 56. Independentemente de outras cominações legais, inclusive penais, de que sejam passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, a empresa responderá administrativa e civilmente por infração sanitária resultante da inobservância desta lei e de seus regulamentos e demais normas complementares. Título X. Da rotulagem e publicidade. Artigo 57. O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de que trata esta lei. Parágrafo 1º. Além do nome comercial ou marca,
Os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir, nas peças referidas no caput deste artigo, nas embalagens e nos materiais promocionais a denominação comum brasileira ou, quando for o caso, a denominação comum internacional, em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca. Redação dada pela Lei nº 13.236, de 2015 vigência. Parágrafo 2º. Os rótulos de medicamentos, de drogas e de produtos correlatos deverão possuir características que os diferenciem claramente entre si e que inibam erros de dispensação e de administração, trocas indesejadas ou uso equivocado, incluído pela Lei nº 13.236, de 2015 vigência. Artigo 58. A propaganda sob qualquer forma de divulgação e meio de comunicação dos produtos sob o regime desta lei somente poderá ser promovida após autorização do Ministério da Saúde, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto com a exigência de venda sujeita à prescrição médica ou odontológica, a propaganda ficará restrita a publicações que se destinem exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões dentistas e farmacêuticos. Parágrafo 2º. A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos, dos saneantes domissanitários, de cosméticos e de produtos de higiene, será objeto de normas específicas a serem dispostas em regulamento. Artigo 59. Não poderão constar de rotulagem ou de propaganda dos produtos de que trata esta lei designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade, que atribuam ao produto finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possua. Título X. Das embalagens. Artigo 60. É obrigatória a aprovação, pelo Ministério da Saúde, conforme se dispuser em regulamento, das embalagens, dos equipamentos e utensílios elaborados ou revestidos internamente com substâncias que, em contato com o produto, possam alterar seus efeitos ou produzir dano à saúde. Parágrafo 1º. Independerão de aprovação as embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de higiene, cosméticos, perfumes e congêneres que não contenham internamente substância capaz de alterar as condições de pureza e eficácia do produto. Parágrafo 2º. Não será autorizado o emprego de embalagem destinada a conter ou acondicionar droga, medicamento ou insumo farmacêutico, desde que capaz de causar direta ou indiretamente efeitos nocivos à saúde. Parágrafo 3º. A aprovação do tipo de embalagem será procedida de análise prévia quando for o caso. Artigo 60. A. Para conter ou acondicionar droga, medicamento ou produtos correlatos, não será autorizado o emprego de embalagem que possa induzir trocas indesejadas ou erros na dispensação, no uso ou na administração desses produtos, incluído pela Lei nº 13.236, de 2015 vigência. Título 12. Dos meios de transporte. Artigo 61. Quando se tratar de produtos que exijam condições especiais de armazenamento e guarda, os veículos utilizados no seu transporte deverão ser dotados de equipamento que possibilite acondicionamento e conservação capazes de assegurar as condições de pureza, segurança e eficácia do produto. Parágrafo único. Os veículos utilizados no transporte de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, produtos dietéticos, de higiene, perfumes e similares deverão ter asseguradas as condições de desinfecção e higiene necessárias à preservação da saúde humana. Título 13 das infrações e penalidades. Artigo 62. Considera-se alterado, adulterado ou impróprio para o uso o medicamento, a droga e o insumo farmacêutico. 1. Que houver sido misturado ou acondicionado com substância que modifique seu valor terapêutico ou a finalidade a que se destine. 2. Quando houver sido retirado ou falsificado, no todo ou em parte, elemento integrante de sua composição normal, ou substituído por outro de qualidade inferior, ou modificada a dosagem, ou lhe tiver sido acrescentada substância estranha à sua composição, de modo que esta se torne diferente da fórmula constante do registro. 3. Cujo volume não corresponder à quantidade aprovada. 4.
quando suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não satisfizerem as exigências da farmacopeia brasileira ou de outro código adotado pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. Ocorrendo alteração pela ação do tempo, ou causa estranha à responsabilidade do técnico ou da empresa, fica esta obrigada a retirar imediatamente o produto do comércio, para correção ou substituição, sob pena de incorrer em infração sanitária. Artigo 63. Considera-se fraudado, falsificado ou adulterado o produto de higiene, cosmético, perfume ou similar, quando 1. For apresentado com indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição ou finalidade. 2. Não observar os padrões e paradigmas estabelecidos nesta lei e em regulamento, ou as especificações contidas no registro. 3. Tiver modificadas a natureza, composição, as propriedades ou características que constituírem as condições do seu registro, por efeito da adição, redução ou retirada de matérias-primas ou componentes. Parágrafo único. Incluem-se no que dispõe este artigo os insumos constituídos por matéria-prima ativa, aditiva ou complementar, de natureza química, bioquímica ou biológica, de origem natural ou sintética, ou qualquer outro material destinado à fabricação, manipulação e ao beneficiamento dos produtos de higiene, cosméticos, perfumes e similares. Artigo 64. É proibido o reaproveitamento e a utilização de vasilhame tradicionalmente usado para alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos químicos, de higiene, cosméticos e perfumes no envasilhamento de saneantes e congêneres. Artigo 65. É proibida a colocação de novas datas ou reacondicionamento em novas embalagens de produtos cujo prazo de validade haja expirado, excetuados os soros terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados. Artigo 66. A inobservância dos preceitos desta lei, de seu regulamento e normas complementares configura infração de natureza sanitária, ficando sujeito o infrator ao processo e às penalidades previstos no Decreto-Lei nº 785, de 25 de agosto de 1969, sem prejuízo das demais cominações civis e penais cabíveis. Parágrafo único. O processo a que se refere este artigo poderá ser instaurado e julgado pelo Ministério da Saúde ou pelas autoridades sanitárias dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios como couber. Artigo 67. Independentemente das previstas no Decreto-Lei nº 785, de 25 de agosto de 1969, configuram infrações graves ou gravíssimas, nos termos desta lei, as seguintes práticas puníveis com as sanções indicadas naquele diploma legal. 1. Rotular os produtos sob o regime desta lei ou deles fazer publicidade sem a observância do disposto nesta lei e em seu regulamento ou contrariando os termos e as condições do registro ou de autorização respectivos. 2. Alterar processo de fabricação de produtos, sem prévio assentimento do Ministério da Saúde. 3. Vender ou expor à venda produto cujo prazo da validade esteja expirado. 4. Apor novas datas em produtos cujo prazo de validade haja expirado ou reacondicioná-los em novas embalagens, excetuados os soros terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados. 5. Industrializar produtos sem assistência de responsável técnico legalmente habilitado. 6. Utilizar na preparação de hormônios, órgãos de animais que não estiverem sãos, ou que apresentarem sinais de decomposição no momento de serem manipulados, ou que provenham de animais doentes, estafados ou emagrecidos. 7. Revender produto biológico não guardado em refrigerador, de acordo com as indicações determinadas pelo fabricante e aprovadas pelo Ministério da Saúde. 8. Aplicar raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor em galerias, bueiros, porões, sótões ou locais de possível comunicação com residências ou locais frequentados por seres humanos ou animais úteis. Título 14. Da fiscalização. Artigo 68. A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que trata esta lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos destinados ao transporte dos produtos. Parágrafo único. Ficam igualmente sujeitas à ação de vigilância a propaganda dos produtos e das marcas, por qualquer meio de comunicação, a publicidade, a rotulagem e etiquetagem.
Artigo 69. A ação fiscalizadora é da competência 1. Do órgão federal de saúde. Quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa, em estrada via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos federais. Quando se tratar de produto importado ou exportado. Quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle prévia e fiscal. 2. Do órgão de saúde estadual, dos territórios ou do Distrito Federal. Quando se tratar de produto industrializado ou entregue ao consumo na área de jurisdição respectiva. Quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de comércio. Quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de sua área jurisdicional. Quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal. Parágrafo único. A competência de que trata este artigo poderá ser delegada, mediante convênio, reciprocamente pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis, expressamente previstas em lei. Artigo 70. A ação de vigilância sanitária se efetuará permanentemente, constituindo atividade rotineira dos órgãos da saúde. Artigo 71. As atribuições e prerrogativas dos agentes fiscalizadores serão estabelecidas no regulamento desta lei. Artigo 72. A apuração das infrações, nos termos desta lei, far-se-á mediante apreensão de amostras e interdição do produto ou do estabelecimento, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 1º. A comprovação da infração dará motivo, conforme o caso, à apreensão e inutilização do produto, em todo o território nacional, ao cancelamento do registro e à cassação da licença do estabelecimento, que só se tornarão efetivos após a publicação da decisão condenatória irrecorrível no Diário Oficial da União. Parágrafo 2º. Darão igualmente motivo à apreensão, interdição e inutilização as alterações havidas em decorrência de causas, circunstâncias e eventos naturais ou imprevisíveis que determinem avaria, deterioração ou contaminação dos produtos, tornando-os ineficazes ou nocivos à saúde. Artigo 73. As análises fiscais e de controle para fins de fiscalização e monitoramento dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária deverão ser realizadas por laboratório oficial, instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou por laboratórios públicos ou privados credenciados para tal fim. Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015. Parágrafo único. O credenciamento de que trata o caput será realizado pela Anvisa, ou pelos próprios laboratórios oficiais, nos termos de regulamentação específica editada pela Anvisa, incluído pela Lei nº 13.097, de 2015. Artigo 74. Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e laboratórios de controle servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou interessados, por qualquer forma de empresas que exerçam atividades sujeitas ao regime desta lei, ou lhes prestem serviços com ou sem vínculo empregatício. Título 15. Do controle de qualidade dos medicamentos. Artigo 75. O Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará mecanismos destinados a garantir ao consumidor a qualidade dos medicamentos, tendo em conta a identidade, atividade, pureza, eficácia e inocuidade dos produtos e abrangendo as especificações de qualidade à fiscalização da produção. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo determinarão as especificações de qualidade das matérias-primas e dos produtos semi-elaborados utilizados na fabricação dos medicamentos, bem como as especificações de qualidade destes, e descreverão com precisão os critérios para a respectiva aceitação. Artigo 76. Nenhuma matéria-prima ou nenhum produto semi-elaborado poderá ser empregado na fabricação de medicamentos sem que haja sido verificado possuir qualidade aceitável, segundo provas que serão objeto de normas do Ministério da Saúde. Artigo 77. A inspeção da produção de medicamentos terá em vista prioritariamente os seguintes aspectos. 1. A fabricação, tendo em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, inclusive a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-elaborados e do produto acabado.
2. O produto acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos pertinentes aos responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e equipamentos, ao saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de inspeção e autoinspeção e registro de medicamentos. Artigo 78. Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo dos poderes públicos, todo estabelecimento destinado à produção de medicamentos deverá possuir departamento técnico de inspeção de qualidade, que funcione de forma autônoma em sua esfera de competência, com a finalidade de verificar a qualidade das matérias-primas ou substâncias, vigiar os aspectos qualitativos das operações dos medicamentos produzidos e realizar os demais testes necessários. Parágrafo único. É facultado aos laboratórios industriais farmacêuticos realizar os controles previstos neste artigo, em institutos ou laboratórios oficiais, mediante convênio ou contrato. Artigo 79. Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas causadas por medicamentos serão transmitidos à autoridade sanitária competente. Parágrafo único. As mudanças operadas na qualidade dos medicamentos e qualquer alteração de suas características físicas serão investigadas com todos os detalhes, uma vez comprovadas, serão objeto das medidas corretivas cabíveis. Título 16. Dos órgãos de vigilância sanitária. Artigo 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta lei serão exercidas: 1. No plano federal pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos regulamentos. 2. Nos estados, territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva. Título 17. Das disposições finais e transitórias. Artigo 81. As empresas que já explorem as atividades de que trata esta lei terão o prazo de 12 meses para as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento do e que nela se dispõe. Artigo 83. As drogas, os produtos químicos e os oficinais serão vendidos em suas embalagens originais e somente poderão ser fracionados, para revenda, nos estabelecimentos comerciais, sob a responsabilidade direta do respectivo responsável técnico. Artigo 84. O disposto nesta lei não exclui a aplicação das demais normas a que estejam sujeitas as atividades nela enquadradas, em relação a aspectos objeto de legislação específica. Artigo 85. Aos produtos mencionados no artigo 1º, regidos por normas especiais, aplicam-se, no que couber, as disposições desta lei. Artigo 86. Excluem-se do regime desta lei, visto se destinarem e se aplicarem a fins diversos dos nela estabelecidos, os produtos saneantes fitossanitários e zoossanitários, os de exclusivo uso veterinário e os destinados ao combate na agricultura, a ratos e outros roedores. Artigo 87. O Poder Executivo baixará o regulamento e atos necessários ao exato cumprimento desta lei. Parágrafo único. Enquanto não forem baixados o regulamento e atos previstos neste artigo, continuarão em vigor os atuais que não confiltrarem com as disposições desta lei. Artigo 88. Esta lei entrará em vigor 95 dias depois de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 23 de setembro de 1976, 155º da Independência e 88º da República. Ernesto Geisel. Paulo de Almeida Machado. Este texto não substitui o publicado no DOU de 24 de setembro de 1976. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, assim, você me incentiva a produzir mais conteúdo.